dia, boa tarde, boa noite a você que está aqui no nosso canal Multi-Inclusão. Vou lembrar logo de cara, por favor, não esqueça de curtir nosso vídeo, não esqueça de passar este podcast para outras pessoas, tá? Se você se interessa pelo assunto, e eu creio que você se interessa, vamos lá, vamos dar visibilidade para o nosso canal, tá? Bem, aqui presente na mesa comigo, a Paula Estel, tá? Que é uma mulher branca, loira, de olhos azuis, usando uma blusa florida, com verde no fundo. Ela é dona do Quitute Paulinha, tá? Nós provamos aqui os quitutes da Paulinha e são ótimos, tá? Por favor, vamos deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês entrarem aí no quitute da Paulinha. Ao lado dela, a Údila Mônico, que é diretora da Solaris, uma mulher preta de cabelos lisos e loiros, óculos e camisa preta. À minha direita, o Rafael Duarte, também diretor da Solaris, um homem moreno, de cabelos curtos, sem barba, camisa blue jeans, tá? Essas descrições funcionam também como uma inclusão para quem não está podendo nos ver nesse podcast, tá? E conversamos sobre isso até mesmo para as pessoas com transtorno do espectro do autismo. É importante para que elas entendam aquilo que elas estão vendo. E, aliás, transtorno do espectro do autismo é o nosso tema de hoje, explicando a vocês a presença das pessoas aqui. A Paulinha, vou chamar você de Paulinha. Todo mundo chama. Ela é mãe do Antônio, que é uma criança autista, o Rafael, tá, que é diretor da Solaris, ele é pai de outra criança autista, e a Údila Mônico, ela está aqui como assistente social e diretora da Solaris para explicar algumas questões relacionadas aos direitos das crianças, das pessoas enquadradas no transtorno do espectro do autismo. Eu vou pedir para, como o nosso podcast ele tem essa vocação de não ser, outro dia eu falei isso e fui corrigido, fui alertado, né? De não ser cientificizante, nem ser tecnicizante, tá? Não que a gente despreze a ciência, nem que despreze a técnica, mas a ideia é que a gente converse numa linguagem que as pessoas possam entender, tá? Então eu vou pedir para os pais dos autistas começarem. Eu vou começar com a Paulinha. Paulinha, conta pra gente a história do Antônio, como foi que você percebeu, descobriu que ele era uma criança diferente que precisava de um atendimento ou de uma atenção diferenciada. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de levar um pouquinho de alerta, né, para alguns pais que às vezes podem estar passando por isso e não vão conseguir detectar. O Antônio desde sempre me chamou muita atenção. A primeira questão foi o paladar. Ele tinha um paladar muito diferenciado do que a gente entende para um paladar infantil, né? Coisinhas docinhas, pastosas. Antônio tinha sempre rejeição por esses alimentos. Leite materno, ele recusou a partir do primeiro mês. Ele já recusou leite materno, ele praticamente não teve amamentação materna, já teve que introduzir a fórmula. E depois, posteriormente, com outras características. Em família, nessa época eu morava em Manilha, em Itaboraí, então era um bairro pequeno, bem residencial, uma rua tranquila. Finalzinho de tarde as mães saíam com os filhos para ficar na rua correndo, brincando, e Antônio sempre brincando sozinho. A brincadeira era sempre tacar pedra em alguma coisa. Ele pegava uma árvore e era acertar aquilo ali. Ele sempre teve um alvo. E esse alvo era sempre alguma coisa agressiva, nunca era uma coisa branda, tranquila. Interatividade com as outras crianças da rua, 0,0001. E essas coisas foram me chamando a atenção. Comunicação visual. Vem cá, filho, vamos tirar uma foto, né? A gente que é mãe babona. Eu tive o Antônio já com uma filha com 15 anos, então ele era assim o princeso da casa. O princeso. O princeso. Vem, vamos tirar foto aqui. E ele, olha para a mamãe, tô olhando, mãe. Ele não estava me olhando, estava me vendo na visão periférica, mas não olhando, não focado, olhando para mim, que estou dando a coordenação. Olha para mim, vamos tirar uma foto. Ele, tô olhando, mãe. Depois, quando começou na vida escolar, né?
Aí isso tudo gritou, porque aí não tinha mais o contato comigo, não tinha mais o meu apoio, a convivência era com várias outras crianças, num ambiente que ele desconhecia. Quem dava os comandos era uma pessoa estranha, que era a tia da salinha, a professora. E aí o Antônio gritou mesmo. Era agressividade, quebrava tudo, batia em todo mundo, rasgava cadernos de todo mundo. Eu era chamada na escola todos os dias, um transtorno. Até um belo dia sentar com um profissional de saúde para conversar e ele me alertar a respeito da possibilidade do Antônio estar enquadrado dentro do autismo, visto já Isso ele ter tinha diagnosticado quantos anos? 3 anos. 3 anos. Ela já tinha detectado, diagnosticado algumas comorbidades, porque o autismo, é importante a gente Essa falar isso profissional que aqui, era a pediatra. O autismo não é uma doença, é um conjunto de transtornos que caracterizam o autismo. E aí a gente começou a tratar isso com fono, com psicólogo, com atividade física. Ele entrou no judô, depois passou para o jiu-jitsu, Uma depois coisa que eu ouvi recentemente pesquisando, ouvindo muitas coisas para fazermos esse podcast, foi de uma pessoa que tem um canal no YouTube e que ela é autista e tem 2 filhos autistas, né? E ela disse isso, que o autismo não é uma doença, que você acabou de falar, e que os autistas são tão normais como qualquer pessoa. Normais nesse sentido de terem atitudes e condicionamentos e coisas que são normais, Pode né? ter Mas que tem diversas uma característica. comorbidades, né? Exato. Como Então qualquer outra não pessoa. há um tratamento, Não há uma uma droga, medicação uma para medicação. autista. Não. É isso. Existem drogas e medicações para tratar comorbidades o que podem vir transtorno que ele junto, tem. como qualquer pessoa pode ter. Pode ser alguém aqui da Pode ter mesa, alguém diabetes, aqui da pode ter produção pode ter pressão alta. TDAH, pode ter. Não, falando de comorbidades que afetam o comportamento. Tá? Ansiedade, tem pessoas que têm ansiedade, precisa tratar a ansiedade. Então, o autista ele também pode ter, junto com o autismo, ele pode padecer de uma comorbidade. Aí essa comorbidade sim é tratada. Deixa eu perguntar, Paula. Você trabalhava, Paula? Você sempre trabalhou? Sim, mãe solo, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, né? E como é que foi essa relação de trabalho também, quando você começou a ter que se afastar para poder dar atenção ao seu filho, para levar na fono, para levar ao psicólogo? Como é que foi o entendimento da empresa? Demitida. Perdeu o emprego. Não existe. CLT não tem. A didática do CLT não está adaptada para ter um funcionário que seja pai ou mãe de autismo. De qualquer criança com qualquer tipo de especificidade. Né? Estamos falando de autismo porque é o quadro hoje. Não está preparado. Então, assim, eu sempre primei em trabalhar como operadora de telemarketing por conta do horário reduzido que a gente tem. E eu era a funcionária nota 1000 da empresa. Eu fui promovida várias vezes, eu recebia prêmios, eu ganhava todos os concursos internos. Mas e aí? Você está chegando atrasada, você está saindo mais tarde. De fato, Rafael, o mundo corporativo, isso é um recado para as empresas que podem estar vendo o multi-inclusão. Tá? O mundo corporativo não está preparado para o que é diverso, para o que é diferente. Tá? Isso já fez pauta aqui do nosso programa, do nosso podcast, pessoas com deficiência, tá? Um outro universo que também acabam não tendo a atenção necessária do mundo corporativo. O mundo corporativo que eu estou falando é das empresas. Tá? E, por vezes, a empresa finge que faz, né, alguma coisa, alguma ação, simplesmente para poder obedecer à lei. Essa é uma questão, por exemplo, da lei de cotas. Tá? E a pessoa com autismo, ela se enquadra na lei de cotas. Isso é uma questão importante para colocar. Ela é equiparada, segundo a lei, como pessoa com deficiência, mas o autismo não é uma deficiência. Só para base legais. Pode trazer algumas... Pode trazer algumas limitações. Algumas limitações, algumas condições limitantes que fazem com que a pessoa realmente tenha uma deficiência. Mas o problema todo da deficiência do autista, e isso eu vou pedir para o Rafael falar um pouco sobre a identificação do Léo como autista, é a interação
de comunicação com o outro, a comunicação especialmente no que diz respeito à questão emocional, né? E eu acho que foi por aí que você detectou que ele tinha algumas características que levavam a você a pensar que o Léo tinha alguma condição especial. Fala pra gente como é que você identificou, Léo. Olá a todos. Então, sim, isso foi uma condição também que levou a essa identificação. Começou logo no início, né? Quando a gente viu que ele tinha dificuldade para comer algumas coisas e tudo mais. E na interação social. E a gente observou muito isso. E eu me recordo que a gente fez uma viagem, né, para Minas Gerais e com um casal de amigos numa pousada. E esse casal de amigos falou pra gente: olha, seu filho é um presente de Deus. E eu não entendi quando eles falaram isso para mim. Observei que tinha alguma coisa diferente, a gente observava isso na ação dele com as outras crianças. Ele começou a sofrer bullying no colégio, com as outras pessoas, e isso começou a me preocupar bastante. Mas eu sabia que tinha que ter um momento para poder fazer todas as identificações para a gente chegar a um diagnóstico. E aí procurei um psicólogo, né, que fazia que me ajudava a entender o que estava passando na cabeça dele. Procurando esse psicólogo, ele falou para mim: olha, realmente há alguma coisa diferente com seu filho, né? Você precisa ter um laudo, precisa ter um acompanhamento para que ele possa interagir melhor com as outras pessoas e possa viver melhor. Mas ela não disse o que era, me deu indícios. Chegando a uma clínica, né, especializada nesse assunto, o Léo permitiu algo que nunca havia acontecido até então. Ele permitiu que uma outra criança, da mesma faixa dele, se aproximasse dele. E aquilo me emocionou. Até hoje, quando eu lembro, eu me emociono da imagem. Por quê? O Léo estava assistindo um vídeo no celular e essa outra criança botou o braço por cima do ombro dele. Quando ela fez isso, o Léo imediatamente olhou nos olhos dessa criança. Uma característica que é bem típica do autismo, que é não encarar nos olhos, ter dificuldade de encarar nos olhos. Isso. Ele olhou nos olhos dessa criança e simplesmente aceitou o abraço. Que é outra dificuldade característica do autismo. Na verdade, a característica do autismo, né, é que o autista ele tem hipersensibilidade a algumas situações. Algumas situações incomodam profundamente o autismo. A questão do toque, normalmente isso pode acontecer. A questão do som, do barulho, né, faz com que a criança, com que a pessoa dentro do espectro do autista se desorganize. Essa é a questão, se desorganize. Por isso tem as situações que você contou, quando ele foi para a escola, né, o Antônio, e aí saiu quebrando tudo e tal. Não é que ele está querendo matar os amiguinhos, ele se desorganizou de forma tal que perdeu um meltdown, né? Entrou num pânico, né? Diferentemente das pessoas ditas normais, que são os neurotípicos, né? As pessoas que estão enquadradas aí no espectro do autismo têm essas características. Então, mas aí você já estava, né, no momento que você presenciou essa situação, você já estava buscando o entendimento, buscando saber o que estava acontecendo para providenciar o que seria o tratamento. Né? Na verdade, é todo conjunto de serviços, né, médicos que proporcionam a condição ao autista um convívio melhor com as outras pessoas. E isso, gradativamente, você vai observando que vai mudando totalmente o jeito da criança, a forma com que a criança se posiciona às pessoas, e as pessoas começam a entender melhor como ele funciona. Então o Léo, ele fez esse olhar, e a partir dali foi uma série de coisas que aconteceram, né? Foi acompanhamento de fono, acompanhamento psicológico toda semana. Todo pai não deve negligenciar a situação. Não deve achar que vai mudar com o tempo sem tomar nenhuma atitude. Tem que procurar o acompanhamento, tem que buscar a orientação médica, porque isso é uma condição que vai facilitar a vida futura. Ele vai conseguir se desenvolver melhor com as outras pessoas e ser aceito de maneira que ele possa conviver sem o abrigo dos pais. Isso é muito importante. Eu sou mãe também e no momento que eu olhei minha filha pela primeira vez, eu já fiquei preocupada como ela vai viver sem mim.
A criança nasceu, vem para o seu colo, você já ficou com essa preocupação. Então, eu acredito que para os pais também compreender, né? Para vocês devem ter sido isso também, entender e aceitar meu filho é autista. E você poder externar isso para outras pessoas também é um processo. Não é tão simples para o pai, para a mãe receber uma notícia e aí você tem as fases, né? Você tem que internizar, aí vem uma fase da negação, vocês devem ter passado por isso também, né? Tem aquela fase da negação até... Muitos pais negam. É, Tem a criança com autismo ou outra condição, limitante ou não, tá? TDAH, é muito. Meu filho é normal, ele só sapeca demais. É muito triste ouvir Né? isso. Isso é pirraça. Não, isso não é não, nada. Vai e passar. tem... A criança mete fogo na casa, na É. cara do pai e da mãe, né? E não, ele tá tudo bem. E aí você acaba tendo a permissividade de ações que não são razoáveis, que não são legais, que não deveriam ser permitidas, tá? Porque pela negação. Meu pai Ainda não- vive com o julgamento dos próprios familiares, né? Que até se afastam, às vezes, da família, se afasta da criança. Então, Tipo assim, o vô, né? Pode trazer a criança aqui? Não, vai em você, mas não traz a criança, não. essa fase tão muito importante. O Rafael falando que a atenção dos pais não é fácil, a gente sabe que não é Sim. fácil, mas que é importante. Uma hora você respirar fundo, internizar e vamos seguir. E aí, falar um pouquinho aí da questão dos direitos, como o Gleison falou. Se me permite um pouquinho antes, eu vou introduzindo a questão dos direitos, tá? Nós fizemos uma pré-produção aqui, conversamos bastante, então deixa eu introduzir. É a questão da ciência, que tem ao lado da ciência que vai fazer o diagnóstico, vai entender, a criança está dentro, enquadrada no transtorno do espectro do autismo. Isso é uma coisa, tá? Que é utilizado em certas ferramentas científicas que o médico, o neuro, o terapeuta ocupacional, a psicóloga vai fechar o diagnóstico, tá? Nunca é um profissional só, mas tem que ser por um profissional de saúde no Brasil. Fora do Brasil, tem psicólogo pode fazer o diagnóstico. No Brasil é só o médico, tá? Mas aí vem as ferramentas para mitigar isso, para fazer com que, como disse o Rafael, a criança viva melhor, tenha mais qualidade de vida. São ferramentas da praxis pedagógica, né, que são os estímulos, e isso é feito dentro do ambiente da escola, dentro do ambiente de ambientes pedagógicos. E aí eu tenho que falar aquilo que nós falamos na pré-produção aqui, que a nossa escola não está preparada para isso. Eu sei que a condição da escola do Léo é diferente da condição da escola do Antônio. Ambas procuram trabalhar isso, mas de maneiras diferentes, tá? Então, e essa questão do direito que você ia falar está relacionada diretamente com isso, tá? Quais são os direitos, desde obter o financiamento de um carro sem imposto, sem INPI, sem ICMS, já que ele é equiparado à pessoa com deficiência. Então, ó, pai, você tem uma criança autista, você pode conseguir o financiamento de um carro. Redução do Financiamento IPVA. não, comprar um carro sem esses impostos, o que dá aí uma redução de uns 30 e tantos %. Então, beleza, tá anotado aí, né? Ó, como eu estou dizendo aqui, estou estimulando você que está do outro lado a dar um like aqui no vídeo, estou estimulando a você compartilhar com outras pessoas que vivem, que têm interesse sobre esse tema. Vamos lá, faz isso, é de graça, tá? Isso vai realmente favorecer um canal que é do bem, tá vendo ali, né? O nosso canal é para incluir pessoas, é o canal do bem. Aí fala um pouquinho sobre isso. Então, era o que eu ia falar um pouquinho da questão do direito, pegando o gancho que o Rafael traz, que ele falou, passou até uma cena, né, na minha cabeça dele contando tipo um filmezinho, né? Foi bem legal. Da identificação, os direitos, ou como o Gleison disse, a pessoa autista para questões legais é equiparado à pessoa com deficiência. Então, toda a legislação, todo o direito, a pessoa com deficiência vale para o autista. Isso foi muito importante, principalmente nos benefícios de assistência social, como o PPC. Entra na lei de cotas para as empresas também, Veja foi a muito condição bom. da mãe. Sim, Perdeu o emprego. perdeu o emprego. E aí, como é que faz? Tá? E aí a gente tem a pessoa com deficiência, por exemplo, um cadeirante é uma deficiência visível. Né? Tá num atendimento prioritário. Aí você é visível, você chama. Mas o autista não é visível. E aí agora a gente tem a carteira de identificação do autista. Né? O Léo tem, não é isso? Sim, ele tem a carteira.
Desde o início eu procurei fazer toda a documentação direitinho, porque eu acho importante a criança autista saber o que ela é, o que ela representa na sociedade e o que ele precisa fazer para melhorar. Então o Léo tem toda a ciência disso, inclusive às vezes ele já chega falando, eu sou autista, quando vai para o shopping ele vai com a camisa dele autista, ele tem essa sabedoria A essa identificação. identificação de fazer isso. E é muito importante. Eu tenho tanto a carteirinha, a identidade, quanto o cartão que é emitido pelo Detran, né? E É um RG, o é o cartão RG, é o RG. E vem lá. No cartão, inclusive, vem escrito na parte de trás, intelectual. Não sei por que eles colocam dessa forma, mas é o que vem no cartãozinho de identificação dele. E na identidade vem o símbolo, né, do autista e vem lá descrito que ele tem essa condição. É bem interessante, porque isso facilita para os pais a ter acesso a tudo que ele tem direito, que é importante para ele. Exemplo, a fila não é uma coisa importante para o autista? É importante. Ele ficar muito tempo naquele ambiente vai te trazer transtornos para ele e para você, que vai ser talvez uma sessão de terapia para resolver aquele problema, entende? Então qualquer coisa que possa gerar um problema para ele deve ser solucionado antecipadamente, deve ser feito para que ele possa melhorar ali aquela condição, para que ele não fique naquele sufoco, naquela desespero de não querer ficar no ambiente, e isso ajuda muito. Então, assim, novamente, não tenham vergonha disso, não tenham medo disso, isso é uma coisa, é um presente de Deus, você ser um pai, essa forma é um presente de Deus, por quê? A quantidade de amor e de carinho que uma criança com esse espectro pode te dar e dar para as outras pessoas, ensinar que o simples, que o singelo faz muito sentido. Então, assim, essa gama de direitos, né, que ele tem e não consegue uma fila de prioridade. A identificação é importante por conta disso, né? Não é visível, né, que ele é uma pessoa com direito à prioridade. A vaga de estacionamento também, né? A questão da lei Você de parece cotas. autista, alguém pode dizer para alguém? Não. Ou Não. você não parece Poxa, mas seu autista. filho nem Você é parece autista mesmo? autista. Isso irrita muito. Tá? Sim. Isso irrita Isso muito. a gente. Quando a gente ouve, a gente às vezes conversando em algum lugar, com pessoas desconhecidas, e aí surge um papo, outro, não, mas o Antônio é autista. É o quê? Mas nem parece. Tem que estar Não parece porque babando. A você deficiência Não sei na qual os exatamente. autistas são equiparáveis são evidentes. Se a pessoa muito é deficiente complicado. visual, é cego, ele Tem uma é evidente. evidência. Se é cadeirante, se a pessoa tem é uma cadeirante, evidência. É evidente. Agora, o autista, de vez em quando, tem cara porque, na verdade, trata disso, é uma pessoa normal, tá? Que tem uma algumas formação neuroatípica, tá? Causada por questões da própria formação do cérebro. Em algum momento, na divisão celular, aconteceu um evento atípico, tá? Que faz com que aquela criança, aquele ser humano que vai virar um adulto, tenha reações divergentes com aquela chamada normal, dos neurotípicos. Tá? Então, a pessoa pode não ter nenhum jeito de ser anormal. Tá? E aí, falando mais essa questão do direito, a gente falou um pouquinho aqui da questão educacional. A educação não é um direito do autista, é um direito da criança e do adolescente. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sendo que o autista, por vezes, necessita de um atendimento diferenciado dentro da escola, de recursos. E aí eu queria ouvir um pouquinho da Paula também, como é que foi essa inserção escolar, né? Como que ele hoje ele está inserido no âmbito escolar, se foi garantido a ele o que ele precisava em cada época escolar, como é que tem sido? Na preparação, a Paula disse que o Antônio está numa escola que é supimpa, que é legal, que ela batalhou, inclusive, para ir lá. Ela contou umas coisas aqui que eu queria que ela repetisse. Não. Que ela fez para entrar na escola, para botar ele lá. Não, mas quem me acompanhou, o meu bairro inteiro, a Pavuna inteira não sabe quem é Paulinha, mas sabe quem é a mãe do Antônio Carlos. Por causa da minha luta para o Antônio conseguir a vaga nessa escola, o Glauber Rocha, lá na Pavuna.
A inserção a princípio foi complicada, porque, como eu falei, né? Quem é que é uma criança que quebra tudo? Ninguém. A partir daí, eu consegui tirar o Antônio dessa escola. Não foi nem por causa da escola. A escola tentava me ajudar muito, mas não conseguia. Porque não tinha conhecimento, não tinha preparação, não tinha nada que pudesse me ajudar. Tinha a boa vontade de todos. Saiu vaga na creche, né? E tudo que eu precisava era uma vaga numa creche em tempo integral, porque eu trabalhava, eu precisava trabalhar. Aí eu falei, opa, tô salva, Antônio vai pra creche. Aí foi a decadência mesmo. Na creche, imagina, um dia inteiro. Se de 8 da manhã às 11h30 já era complicado, imagina de 7 às 5. Foram 15 dias que ele ficou na creche e eu tirei. Só que a mãe que tira uma criança de uma escola é vista como, né? Nossa, aquela coisinha de chifre e rabo. E aí voltei naquela escola e falei, eu preciso botar o Antônio aqui de novo, porque lá na creche ficou assim, 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 não dá. E na creche ele ficou sem alimentação, ele não dormia, ele não comia, ele não falava, ele ficava quieto num canto, sentado o tempo todo de castigo. Por quê? Porque brigava com todo mundo, porque gritava com todo mundo. Gritava por quê? Porque ele não conseguia falar. Ele não tinha verbalização 100%. Ele não tinha 50% de verbalização. Aí a escola puxou a vaga dele de novo. E aí saiu uma outra vaga, né? A mãe evangélica, não discriminando religião nenhuma, até porque eu vivo em todas, por causa do meu trabalho. Mas era joelho no chão de noite e dia. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu preciso de uma escola que consiga adequar meu filho. Eu preciso de uma escola que consiga adequar meu filho. E conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com o outro. Uma escola que tivesse uma praxis pedagógica Sim, que alguma fosse coisa que me realmente ajudasse. revertesse em Aí o Antônio foi movido para a escola Alexandre de Gusmão. De frente para minha casa, era portão com portão, era só atravessar a rua. Eu olhava assim para a escola e falava, será que vai dar certo? Aí já cheguei na escola falando, olha só, o meu filho é assim, 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 assim. Aí você já chega como? Com o pé na porta. Porque de primeiro, não sei como é que foi para o Rafael, mas para mim, de primeira impressão, foi muito dolorido. É muito complicado você ter a notícia, você ter o diagnóstico ali, porque é desconhecido, é um universo desconhecido. Antônio hoje tem 6 anos, tem 11 anos, mas na época ele tinha 3. Então, assim, graças a Deus existem pessoas como vocês que estão tornando isso cada vez mais falado, mais público, mais notório, porque é Obrigado, necessário. Paulinha. Lembrando a quem está em casa, por favor, curte o nosso Isso aí. podcast e se inscreve, tá? É de graça, tudo é de graça aqui, tá? E Porque o amor é de graça. E, na verdade, tudo isso que nós estamos é falando amor. aqui no nosso Multi-Inclusão é isso, é distribuir amor. Né? E aí, nessa escola, ele já estava em tratamento, né, com todos os profissionais que Rafael já mencionou. Fiz um plano de saúde, saí do público, porque no público eu estou esperando pela consulta com o neuro até hoje, desde os 3 anos de idade. Então, fiz um plano de saúde particular. Ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar sobre a questão da saúde pública, do lado de fora da escola pública. Aliás, gente, essa é uma jabuticaba. Você sabe que jabuticaba é uma árvore, uma fruta que só tem no Brasil, né? Então, o nosso sistema de ensino, de educação é jabuticaba. Só aqui que existe isso. Você não tem dentro da escola profissionais de saúde. Tá? Estou falando aqui com você mesmo, gestor público. Tá? Não tem profissional de saúde dentro da escola. Por quê? Ah, não. A escola é para cuidar de ensino, para cuidar de pedagogia, tal. Saúde é lá do lado de fora. Então, você teve que fazer aos 3 anos, você pediu uma consulta com o neuro, pronto, e está esperando até hoje. É assim que não funciona, gente. Tem que ter profissional de saúde dentro da escola. Tá? É só uma questãozinha. E a legislação nos diz o quê? Nenhum estabelecimento de ensino pode recusar uma vaga ao aluno autista por sua condição, nem autista nem nenhum. Mas na lei específica, que é a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autista, diz claramente que não pode ser negada a vaga e não pode ser negado o profissional. E aí você entra com o pedido. E aí a direção da escola não tem o pedido aceito porque não é profissional da educação. Só pode... A Secretaria de Educação não tem profissionais de saúde dentro da Secretaria de Educação. Ou seja, fica uma situação de... Fica uma bola de neve. Conta, né? E uma bola de neve. A gente faz de conta. Você fica naquele ciclo. Aí eu queria concluir o Rafael nessa conversa sobre escola, tá? Porque eu sei que o
Léo está numa escola que não é uma escola pública. Ele Sim. teve a sorte de ter uma escola privada onde ele estuda. E ali na escola privada tem profissionais de saúde, ou pelo menos um profissional de saúde que é psicóloga. Explica isso para todo mundo que está ouvindo e qual é a diferença que isso faz. Porque uma coisa é você tivesse conseguido marcar lá há anos atrás com o neuro, aí você teria um acompanhamento uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, 40, 50 minutos, tal. Diferentemente de você ter um profissional que está ali dentro da escola o tempo todo acompanhando a evolução da criança, aplicando a praxis pedagógica junto com o professor, professores abnegados. Não estamos falando mal dos professores, não, Não, de pelo forma contrário. alguma. Existem professores que são abnegados, são vocacionados para isso, mas precisam de outros profissionais juntos. Gente, estou falando de novo com gestores públicos, né? Precisam de profissionais de saúde dentro da escola. Quando é que vocês vão providenciar isso? Quando é que vai cair a real? Entender que a jabuticaba não está funcionando nesse caso. Fala sobre a escola. E só importante que esse profissional, ele não é uma sombra do aluno, nem é o representante do aluno. Não é um auxiliar. Não é a pessoa que vai falar pelo Antônio, né, que vai fazer o exercício para o Antônio ou para o Léo. O psicólogo que acompanha o Léo, ele não está lá falando, olha, esse aqui é o Léo. O Léo tem 11 anos, né? Não é essa a função desse profissional também, né? Não. No colégio onde o Léo estuda, ele tem um acompanhamento psicológico, né? E a gente faz uma entrevista antes, ao início do ano, né? E ao momento que a gente achar importante, inclusive eu já marquei uma outra entrevista, para poder você falar sobre as características, as situações que acontecem no cotidiano dele, né? E para que o colégio possa adaptar da melhor maneira possível o entendimento para ele. Então, a minha primeira entrevista com a psicóloga foi, eu e a minha esposa, né, foi com mais ou menos umas 2 ou 3 horas ali de conversa falando só sobre o Léo. Então a gente falou sobre várias situações que já aconteceram, métodos deles abordarem para que ele possa se sentir mais à vontade dentro do ambiente escolar, tanto que ele fez uma mudança de escola e isso não gerou transtorno nenhum para a gente, diferente de outros momentos onde a gente já não tinha esse acompanhamento psicológico. Então, é necessário, realmente o que o Gleison está falando aqui, é necessário muito que haja esse acompanhamento, porque isso vai ajudar a ele se desenvolver melhor. E quanto antes ele entender tudo que ele representa, melhor ele vai se desenvolver na vida adolescente, adulta, para chegar aos pontos que ele precisa, né? Então, realmente, eu agradeço muito pelas oportunidades que ele está tendo com as terapias, com tudo que ele faz, porque isso estimula e muito, muito. Nessa escola que o Léo tá, já existia então esse profissional, não foi um profissional que trouxeram por ter um aluno autista, era um profissional que já estava, faz parte do grupo escolar. É um profissional que trabalha na escola e não serve não só para o Léo, mas para o caso do Léo, mas para qualquer criança que precise. Isso concorre com o que você mesmo disse agora, que o profissional de saúde que esteja dentro da escola para dar esse tipo de atendimento, de compreensão e de acompanhamento, ele não está lá para ficar seu auxiliar do Léo ou do Antônio, ele está ali para estimular através do profissional de saúde e de educação, do professor, da tia e tal, fazer com que a metodologia da praxis psicopedagógica seja aplicada com aqueles alunos, tá? E claro que ele não vai acompanhar somente um aluno, vai acompanhar um monte de gente, inclusive estimulando a interação para realmente que a inclusão tenha efeito de fato, né? Estimular a inclusão desse aluno com os alunos neurotípicos e com outros alunos que tenham outras condições limitantes ou condições diferentes, divergentes, né? E aí vem a questão da palavra inclusão. Sim. Né, que também as pessoas erradamente, né, falam, mas aqui na escola tem um psicólogo. E o psicólogo, às vezes, não está inserido, a comunidade não entende o papel dele ali, né? Não basta dizer, eu tenho um profissional. Não entende, e às vezes o próprio profissional está não ali, tá preparado, trancado dentro da sua sala, né? Atrás da sua mesa, certo? Fazendo relatórios para a direção da escola. Sim, e tal, não está interagindo, não está para cumprir uma burocracia, muitas vezes. Caso,
profissional de educação, professor vocacionado, que, aliás, às vezes, como autodidata, está aprendendo aquelas coisas, aquelas técnicas, aquelas praxis, tá? Ele vale mais para o autista do que o psicólogo que está lá só para cumprir tabela e ganhar o salário no final Então, do mês. não basta dizer eu tenho um profissional, não basta dizer eu tenho uma sala de apoio, se esses recursos não são utilizados da maneira correta. E aí vem todo esse problema que a gente fala, mas eu estou incluindo, né? O aluno está aqui. O aluno está ali, mas não está interagindo com ninguém. Às vezes isso acontece. O aluno, eu tenho uma sala aqui de apoio, mas o aluno está ali jogado sem nem saber o que ele tem que fazer, nem... Você sabe, que eu ouvi outro dia de uma criança a descrição de como é que o aluninho autista que está dentro da sala de aula dela e que é uma escola particular também, tá? É tratado tanto pela escola como pelos profissionais de educação. Ele é um vasinho de planta que fica ali no máximo nessa condição. Tá? Então isso não é algo razoável, não é uma coisa legal. Tá? Sendo que a escola tem profissionais. E aí é a pergunta, que inclusão é essa que a gente está promovendo? É essa que a gente está promovendo. Bom, por falar em inclusão, não esqueçam, esse é o canal Multi-Inclusão. Essa conversa que é uma conversa significativa, importante, agradecendo aqui a Paulinha, a presença da Paulinha, e vamos ter outros podcasts ou outras atividades que vamos fazer junto com você. A Paulinha atua na área de música, essa mulher é um fenômeno. Né? Agradecer ao Rafael, que está aqui presente, agradecer a Údila pelos esclarecimentos que ela trouxe no que diz respeito à questão dos direitos das pessoas com transtorno do espectro do autismo, tá? Agradecer a você que está acompanhando a gente. E eu percebi agora que eu cometi um erro no começo, na abertura. Eu descrevi todo mundo menos a mim mesmo, né? Certo? Então, agora para você que está acompanhando, ouvindo somente, o âncora desse nosso trabalho sou eu, Gleison Rocha. Estou hoje aqui vestindo uma camisa de cor... Que cor é essa? Né? Salmão, uma camisa salmão. Sou idoso, tenho barba rala e pouquíssimo cabelo na cabeça e uso óculos, tá bom? Obrigado a você que acompanhou até agora o nosso podcast, que está aqui sendo encerrado. O podcast de hoje foi sobre crianças com transtornos do espectro autista. Vou explicar ao final aqui a questão da jabuticaba, né? A jabuticaba é uma árvore que só tem no Brasil. Por isso essa comparação aí que fiz durante o podcast com relação ao ensino no Brasil. Porque só existe isso por aqui. É uma brincadeira, mas que não é brincadeira, é meio sério, né? Gostei, então, de estar aqui com vocês. Muito obrigado às pessoas que acompanharam, obrigado aos nossos entrevistados. E, por favor, não deixe de curtir nosso vídeo. É de graça e mostra a relevância para o YouTube. Faz com que outras pessoas acompanhem esse trabalho de multi-inclusão. Até uma próxima. Teremos novos assuntos dentro em breve.